Queridos, nós iremos meditar nessa noite, livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, verso 15. Glória a Deus, aleluia. A princípio, a parte B do versículo, que diz assim, 2 Reis 5,15: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Queridos, o primeiro passo, e o passo essencial na vida de qualquer pessoa, o passo mais importante na vida de um homem, é justamente reconhecer Deus como o único Deus. Reconhecer o Deus que nós servimos como o único Deus. Porém, quando nós nascemos, também uma série de instintos humanos, eles nascem juntamente conosco. E isso vai formando o nosso caráter, vai formando aquilo que nós somos. Contudo, na maioria das vezes, esses instintos, eles são justamente para alimentar a nossa carne, para nos trazer o prazer. Muitas vezes isso faz sobressair o orgulho, que é algo da nossa natureza, que é algo da nossa carne. Porém, para realmente nós termos uma comunhão com Deus, é necessário nós nos livrarmos de tudo isso. E é necessário que haja uma mudança de caráter. Então, tudo aquilo que foi construído com a nossa natureza humana, é necessário que seja mudado. E o capítulo 5 de 2 Reis, ele trata justamente da história de Naamã. Naamã, ele era o comandante do rei da Síria, do exército da Síria, e diz no verso 1 que ele era muito respeitado pelo rei. Então Naamã, ele já tinha vencido muitas batalhas para o rei da Síria, tinha tido muitas vitórias. Contudo, Naamã, ele ficou leproso. E é interessante que o termo que é utilizado no hebraico, ele é um termo utilizado para uma série de doenças de pele. Então, além da lepra, possivelmente Naamã, ele tinha outras doenças. E essa doença, ela era uma doença que ela era visível. Então, não era uma micose na unha que você coloca o seu sapato, que você coloca o seu tênis e isso cobre. Não, era uma doença que todos podiam perceber, todos notavam essa doença. E no verso 2 é mencionado uma personagem a qual nós não temos muitas informações, mas uma personagem de fundamental importância nessa passagem. Trata-se de uma menina que foi levada cativa, uma menina que era escrava, foi levada cativa ali de Israel para servir a mulher de Naamã ali na Síria. E essa menina, apesar de não aparecer muito no texto, apesar de não ser revelada a identidade dela, ela nos traz uma grande lição. Nós podemos aprender muito com essa personagem. Essa menina, ela estava como escrava, ela estava em uma terra estrangeira, ela foi separada da sua família, foi separada do seu povo, da sua cultura. Mas essa menina, ela continuou confiando em Deus. Ela sabia quem era o Deus que ela servia. E então, ao ver que Naamã, ele estava leproso, aquela menina, ela vai até a sua senhora, ela vai até a mulher de Naamã, e ela comenta sobre o profeta que estava ali na Samaria. Ela comenta sobre Eliseu. E a atitude daquela menina, ela mostra quem era, ela mostra qual o caráter
daquela menina. Ela mostra a confiança que ela tinha em Deus. Então, para ajudar Naamã, aquela menina, ela primeiramente ela teve que ser curada. Ela teve que ser curada de um trauma, de ter sido levada cativa, de estar como escrava, de estar em uma terra estrangeira com costumes que não eram os costumes dela. E aquela menina, ela nos mostra também um respeito na casa de Naamã. Se nós observarmos, aquela menina ela poderia chegar diretamente em Naamã e falar: ó, meu senhor, existe um profeta que eu conheço e que se o senhor for lá, eu tenho certeza que o senhor será curado. Mas aquela menina, ela vai até a sua senhora, ela vai até a esposa de Naamã. Ela poderia utilizar desse artifício de repente para se promover com o comandante, mas ela vai até a esposa de Naamã. Isso mostra o caráter dela, isso mostra o zelo que ela tinha pela casa que ela estava servindo. E no texto não diz, mas possivelmente ocorreu um diálogo, porque para Naamã saber que existia o profeta, a esposa dele provavelmente comentou isso com ele. Existiu esse diálogo. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. A importância do diálogo no lar. Meu irmão, se você tem um problema, a melhor pessoa que pode te ajudar é a sua esposa. Minha irmã, se você tem alguma dificuldade, a melhor pessoa que pode te ajudar é o seu esposo. Filhos, pais, se vocês têm alguma dificuldade, a melhor pessoa que pode te ajudar está dentro do seu lar. E a cura, e eu gostaria que você entendesse que aqui eu não estou tratando de uma cura física, de repente, mas uma cura que ela precisa acontecer. De repente Deus vai usar as pessoas que estão dentro do seu lar, para que essa cura ela venha sobre a sua vida. Deus vai usar aqueles que estão ao seu redor, para que o nome dele seja glorificado, para que o seu lar, ele seja um lar abençoado na presença do Senhor. E a cumplicidade de um casal, ela é fundamental. A cumplicidade de um lar, a cumplicidade de uma família, ela é fundamental para que um lar ele seja sadio, para que uma família ela seja saudável. Muitas vezes nós estamos tanto numa correria, nós estamos tanto na nossa rotina, que nós não estamos olhando ao nosso redor. Nós não estamos olhando dentro da nossa própria casa, que existem pessoas feridas. E Deus ele quer usar as nossas vidas. Deus ele quer trazer a cura. Deus ele quer trazer a bênção para o nosso lar. Mas para isso é necessário que nós estejamos atentos. Para isso é necessário que o Espírito Santo de Deus, ele tenha liberdade de nos dar o discernimento. Ele tenha liberdade de tratar nas nossas vidas. E que isso seja através da nossa família, que isso seja através daqueles que estão próximos a nós. Então que Deus nos ajude a ter lares saudáveis. Que Deus nos ajude a viver a cumplicidade, a viver a unidade do que é ser igreja, a unidade do que é ser filhos de Deus, primeiramente no nosso lar. Porque se nós não vivemos isso dentro da nossa casa, nós não conseguiremos viver isso em nenhum outro lugar. De repente, aparentemente, você pode viver isso numa igreja, você pode viver isso diante da sociedade, mas se isso não estiver enraizado dentro do seu lar, essa cumplicidade, a comunicação, a ajuda um ao outro, Deus, ele vai abençoar o seu lar. Deus, ele vai te abençoar a partir do momento que você tomar essa decisão. E no verso 4, diz que Naamã, ele vai até o rei da Síria e ele vai pedir permissão para que ele fosse encontrar o profeta, para que fosse encontrar Eliseu. E é importante destacar que nessa época já havia paz entre Israel e a Síria. Porém, era algo ainda que era tratado com muito cuidado. Não sei se você já ouviu aquele ditado
pisar em ovos com todo cuidado, você tem que ter toda a sabedoria de como tratar a situação. E o rei da Síria, ele escreve uma carta, e essa carta ela é relatada aqui no verso 6, que diz assim: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. E tamanho era o cuidado que deveria haver entre essas duas nações, que o rei de Israel, ao ler essa carta, diz o texto que ele rasgou as suas vestes, e no verso 7, ele diz assim: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida, ou conceder a morte? Então, o rei de Israel, ele entende, ele interpreta aquela carta de uma forma diferente. Porém, quando Eliseu, ele toma conhecimento dessa situação, ele pediu ao rei que enviasse Naamã, para que Naamã soubesse que existia profeta ali em Israel, para que Naamã soubesse que existia um Deus ali em Israel. E eu gostaria que nessa noite você entendesse que a doença que está sendo tratada aqui não se tratava apenas de uma doença física. Deus, ele utilizou a doença física, mas o que precisava ser tratada era uma doença espiritual. Precisava ser tratada outras áreas na vida de Naamã. E o primeiro ponto que nós devemos entender é que não há negociação com Deus. Deus, ele não vai se impressionar com aquilo que de repente você oferte na casa dele. Deus, ele não vai se impressionar com uma atitude que você tenha. E hoje no meio evangélico, se nós não tomarmos cuidado, nós entramos muitas vezes em uma área muito delicada, uma área em que muitos são sugados. Você precisa dar isso, você precisa dar aquilo, você precisa entregar todos os seus bens, você precisa entregar valores extremos na casa do Senhor, mas o Senhor, ele não quer isso. É importante você ter uma vida de oferta, é importante você ter uma vida de gratidão ao nosso Deus, mas a melhor oferta que existe é aquela oferta de que Jesus Cristo, quando ele esteve neste mundo, ele viu uma viúva entregando apenas 2 moedas. Não foi o valor que impressionou Jesus, mas foi a sinceridade do coração daquela viúva. Então Deus, ele não se impressiona com aquilo que nós podemos fazer. Deus, ele quer um coração sincero. Deus, ele quer uma vida de retidão diante dele. E no verso 5, na parte B, diz assim: então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Deus, ele não estava interessado em tudo isso que Naamã possuía. A intenção de Naamã certamente era impressionar o reino de Israel, era impressionar o profeta e de repente causar aquela primeira impressão. Tem um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica, mas com o nosso Deus, Deus, ele quer te conhecer no íntimo. Deus, ele quer um coração sincero. Deus, ele não quer muitas vezes a forma, a grandeza que de repente você vai se apresentar, mas ele quer um coração quebrantado, assim como nós louvamos nessa noite. Se nós nos humilharmos na presença do Senhor, ele ouvirá o desejo do nosso coração. Então Naamã, ele teve essa atitude, a atitude de tentar impressionar o profeta, tentar impressionar o reino de Israel. E no verso 9, Naamã, ele nos dá outro indicativo sobre isso. Diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e com seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eu acredito que Naamã, ele tinha a intenção justamente de mostrar o quão poderoso ele era ali na Síria. Porém o nosso Deus, ele não está interessado nas aparências.
O nosso Deus, Ele não está interessado no quão bem você se veste. O nosso Deus, Ele não está interessado nos bens que você possui. Tudo isso é em vão, se nós não tivermos um coração sincero na presença do nosso Pai. Samuel, quando ele vai à casa de Jessé, para ali ungir o novo rei de Israel, Samuel, ao olhar Eliabe, Samuel, ele pensou consigo: certamente esse será o próximo rei. Por quê? Porque Samuel, ele estava olhando a aparência. Samuel, ele estava olhando a estatura. Samuel, ele estava olhando a força. Porém, em 1 Samuel 16:7, o Senhor, ele repreende Samuel. E ele diz assim: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O Senhor vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor é aquele que conhece o seu coração. O Senhor, Ele contempla o mais íntimo, o seu desejo, o desejo do seu coração, aquilo que você precisa, aquilo que você anseia. E muitas vezes nós temos a preocupação de passar uma aparência, mas tudo isso é em vão, se o seu coração, ele não for sincero diante do Senhor. Se você não estiver com o coração quebrantado na presença do nosso Deus. E para ser curado da lepra, Naamã, ele primeiro teria que ser curado da sua soberba. Ele teria primeiro que se humilhar. Ele teria que primeiro reconhecer que tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele queria impressionar, de nada valia, se ele não tivesse um coração humilde na presença do Senhor, se ele não fosse obediente ao nosso Deus. E o segundo ponto que nós devemos entender é que para nós sermos curados, nós devemos matar o nosso ego, nós devemos matar o nosso orgulho. E o nosso orgulho, ele vem da nossa natureza. Por mais que muitas vezes nós não queremos, nós temos que saber lidar com o orgulho, porque isso está intrínseco na nossa natureza. Que Deus, ele nos guarde, que Deus, ele nos dê discernimento através da presença do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos controlar o nosso orgulho, para que nós possamos controlar o nosso ego, que em algumas situações ele quer sobressair. E em Provérbios 11, no verso 2, diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Que a sabedoria do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que a sabedoria do Senhor seja o que gere a humildade em cada um de nós. E quando Naamã, ele chega à casa de Eliseu, com toda aquela comitiva, com todos os carros, com toda a sua riqueza, Naamã, ele é recebido pelo mensageiro. E Eliseu, ele envia a seguinte mensagem. Essa mensagem está aqui no verso 10, na parte B. Eliseu, ele diz assim: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. E no verso 11, diz que Naamã, ele fica indignado com essa mensagem. Naamã, ele fica indignado pelo fato de Eliseu não receber, e de repente ali mesmo ele fala, se ele é um profeta, se ele é um homem de Deus, ele vai estender as mãos e aqui mesmo eu vou ser curado, aqui mesmo eu vou ser limpo dessa doença que me persegue, e eu vou retornar para o meu lar. E muitas vezes nós queremos que Deus, ele haja nas nossas vidas da mesma forma que ele tem agido na vida daquele que está ao nosso lado. Nós vemos o agir de Deus, nós vemos pessoas sendo curadas com imposição de mãos, nós vemos pessoas sendo transformadas, mas aquilo que Deus, ele quer fazer na nossa vida é individual.
Aquilo que Deus tem para fazer na minha vida é diferente daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida é diferente daquilo que Deus ele está fazendo na minha vida, e nós precisamos entender isso. E nós precisamos viver essa unidade. Nós fomos criados como seres únicos. Então nós devemos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós devemos fugir de todos esses paradigmas, e muitas vezes nós entramos em uma bolha e nós queremos viver aquilo de repente que nós olhamos para o lado e o nosso irmão, ele está vivendo, mas aquilo é para ele viver, de repente não é para nós vivermos. Mas que nós possamos entender que existe algo individual, existe algo único, existe algo especial que Deus ele preparou para cada um de nós. Existe algo especial que Deus ele preparou para você. De repente, quando você se encontra ali sozinho, vem a tristeza. Você fala: Senhor, eu gostaria de viver algo novo. Mas Deus ele já tem feito algo novo na sua vida. Deus ele já tem feito algo único na sua vida. Então que nós possamos ter esse entendimento, que nós não venhamos ser movidos por esses paradigmas, mas que nós possamos a cada dia buscar na nossa individualidade, a cada dia buscar no nosso íntimo uma comunhão com Deus, buscar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E neste momento, Naamã ele até pensa em retornar ali para a Síria. Naamã ele fica indignado. Mas aqui novamente o que Deus ele estava tratando, Deus ele não estava agindo como uma função de dermatologista. Deus ele estava tratando no mais íntimo com Naamã. Estava além daquela doença da pele. Deus ele estava tratando o orgulho de Naamã, a soberba de Naamã. E tamanha era essa soberba que ele chega a dizer que os rios que haviam ali em Damasco eram rios melhores do que o Rio Jordão. Então se fosse para ele mergulhar 7 vezes, que ele mergulhasse nos melhores rios e não no Rio Jordão. Então Naamã ele ainda não tinha entendido qual era o propósito de Deus. Naamã, ele não tinha entendido que não se tratava de um tratamento de pele, mas se tratava de algo muito mais profundo. E aquilo que Deus tem para tratar na minha e na sua vida, não é algo superficial. Não é algo, de repente, que um creme resolve. Deus ele quer ir mais profundo. Deus ele quer ir além. Deus ele quer tratar ali na raiz. De repente, o tratamento de pele de Naamã ele seria resolvido, mas o orgulho dele, ele não seria resolvido, se ele não fosse obediente à voz do profeta. E Deus ele não se importa com as aparências. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no verso 22, é relatado que Jesus ele utilizou a saliva para curar o cego. O cuspe, a saliva para curar o cego. E de repente, se você perguntasse para aquele cego, que elemento você gostaria? Entre uma água mineral e um cuspe, o que é que você acha que o cego ele escolheria? Com certeza ele escolheria: eu quero uma água mineral, um soro, de preferência com algodão. Vai passando com calma e eu vou voltando à vista. Mas o nosso Deus, Jesus Cristo, ele tem um jeito único de tratar com cada situação. De repente você olha para mim e fala: nossa, que nojo, né? Um cuspe, uma saliva. E trouxe a visão, trouxe vida. Mas Deus ele utiliza justamente das coisas que nós não conseguimos entender. Como a saliva, ela pode trazer a visão. O como se banhar 7 vezes num rio imundo, ele pode trazer uma pele sadia, ele pode curar uma enfermidade da pele. E o nosso Deus, ele age do jeito dele. O nosso Deus ele tem os propósitos dele. O nosso Deus ele tem o jeito dele de agir. E nós precisamos entender isso.
nós precisamos entender de que nunca será do nosso jeito, sempre será do jeito do nosso Deus. Nunca será do nosso tempo. Naamã, ele queria de repente, ali quando ele estacionou na frente da casa do profeta, ele queria que aquela situação já fosse resolvida. Mas não era o tempo de Deus, não era o jeito de Deus. E Naamã, ele vai embora furioso. Contudo, os seus servos, assim, eles tinham fé, assim como aquela menina, ela tinha fé, os seus servos que os acompanhavam, ele tinha fé. E no verso 13, um dos servos, ele diz assim: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas disse: se lave e será purificado. Agradeça ao Senhor pelas pessoas que o Senhor coloca ao seu lado. Peça ao Senhor amigos que estejam ao seu lado em cada situação difícil. Situações muitas vezes em que você quer desistir. Situações muitas vezes em que você quer abandonar tudo. Situações em que muitas vezes você não compreende o agir de Deus. Deus, ele prepara pessoas para estar no seu lado, para te ajudar diante dessas situações. Que nós possamos a cada dia clamar ao Senhor por verdadeiras amizades. E as verdadeiras amizades não são aquelas que de repente te incentivam, falar: não, é isso mesmo, você vai se banhar naquele rio sujo, você é um comandante do rei da Síria, com todas as riquezas que você tem, e se alguém vê você se banhando nessas águas, o que vão pensar? Não, mas esse servo, que eu considero um amigo de Naamã, ele vai contra o pensamento de Naamã. E ele diz: é uma coisa simples que o profeta ele está pedindo. Simplesmente obedeça, simplesmente banhe-se naquele rio. E aqui nós já podemos entender um pouco da mudança das atitudes de Naamã. Naamã, ele decide ir até o Rio Jordão. Naamã, ele ouve o seu servo, ele ouve aquela pessoa que Deus colocou ao lado dele. E o terceiro ponto, e último ponto, é que nós devemos aprender aqui com Naamã, é que é necessário persistir. Nós não podemos desistir, nós temos que persistir. Se Deus ele tem pedido algo a você, se Deus ele confiou algo nas suas mãos, não desista no meio da jornada. Deus ele tem uma grande obra para fazer. Deus ele tem um milagre a operar. Mas se nós ficarmos no meio do caminho, esse milagre ele não irá acontecer. E quando o profeta Eliseu ele enviou o mensageiro a Naamã, ele disse para Naamã que era para ele se banhar quantas vezes? Naamã ele deveria se banhar 7 vezes. E aqui novamente é importante nós entendermos que não se trata de algo místico. O número 7, as 7 vezes, isso era apenas algo para que Naamã ele fosse persistente na atitude dele. Naamã ele mergulhou a primeira vez, ele viu que continuava. Ele mergulhou a terceira vez, ele viu que continuava a doença. Ele mergulhou a 6ª vez, ele viu que continuava a doença. De repente, se ele tivesse desistido na 6ª vez, ele não teria vivido o milagre de Deus na vida dele. E é importante mencionar também que naquela época, fazer 7 vezes a mesma coisa era considerado você dar o máximo de si. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 21, Pedro, ele pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. E Jesus, ele diz, e Pedro ele diz até 7. Então 7 já era um número considerado um número máximo. Naquela época, 3 era considerado um número razoável. Se você fez 3 vezes a mesma coisa, você foi razoável. Você já cumpriu. Tanto que Jesus ele repreende Pedro e ele fala: não apenas 7, não apenas o máximo
que você pode, mas 70 vezes 7. Vai além do que é o máximo imposto pela sociedade. Vai além do que é o máximo dentro da sua cabeça. Vai além, faça além para o Senhor. E Naamã, ele poderia ter parado ali na terceira vez e ter falado, não, até aqui foi razoável. Eu já cumpri as 3 vezes, não aconteceu nada, nem diminuiu a doença que eu tenho na minha pele. Então eu considero que já foi razoável e ter parado. Mas em cada lavada, ali no Rio Jordão, em cada mergulho, Deus ele estava tratando o interior de Naamã. Deus ele estava tratando com aquele orgulho, Deus ele estava tratando com a soberba. E o agir de Deus, ele é do interior para o exterior. De repente Naamã, no primeiro mergulho, ele não viu nada no seu exterior, mas Deus ele já estava agindo no interior de Naamã. Deus ele age no nosso interior. E esse agir de Deus dentro de nós, ele vai ser refletido através do nosso exterior. Ele vai ser refletido através das nossas atitudes. Ele vai ser refletido através do nosso caráter, a mudança de caráter. E isso vai ser notório, assim como a lepra, ela era notória e a cura dela foi notória. A mudança de caráter, a mudança na vida de Naamã, eu tenho certeza que ela foi notória, porque ele finaliza o texto dizendo, eu sei que há Deus em Israel. E todo homem, a partir do momento que ele admite que existe um Deus poderoso, que o Deus de Israel é o Deus a quem nós servimos, isso significa que houve uma mudança no seu interior. E o exterior apenas é o reflexo dessa mudança. E Deus, ele mudou o nosso interior. Deus, ele também mudou o nosso exterior. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. E no verso 14, diz assim, assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida, ele vai muito além do que aquilo que você viveu no passado. A pele de um comandante do exército, eu imagino que era uma pele sofrida pelo sol, era uma pele, de repente, com cicatrizes, que já havia enfrentado várias batalhas, e isso deixou marcas. Mas a partir do momento que Naamã ele reconheceu, que Naamã ele obedeceu, que Naamã ele passou por cima de todo o orgulho, de toda a soberba dele, ele viveu algo novo. Aqui diz o texto que a pele dele se tornou pele de criança. Então todas aquelas marcas do passado, tudo aquilo que veio de uma consequência de batalhas, que veio de uma consequência de estar no sol, de estar em campo, em batalha, tudo isso foi apagado, porque ele obedeceu o profeta, porque ele viveu algo novo. Ele apenas não foi curado daquela doença, mas ele recebeu uma pele nova. E o texto diz que foi uma pele como de uma criança. Queridos, que Deus ele nos ajude a persistirmos na nossa caminhada. Se o Senhor ele te pedir para você mergulhar 7 vezes, que você não pare na terceira e fale, não Senhor, até aqui foi o suficiente. Vamos além, vamos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos passar por cima do nosso orgulho, porque nós somos orgulhosos mesmos. Existem situações em que Deus ele nos confronta com essa situação, justamente porque Ele está tratando essa nossa natureza. Deus, Ele sabe que através do pecado vem uma série de consequências juntos, e o orgulho é uma dessas consequências. E a soberba muitas vezes é uma dessas consequências, que elas precisam ser tratadas. A doença de Naamã, ela teve o propósito
ela teve um propósito. E eu creio que, através da vida de Naamã, outras vidas foram impactadas também. E o propósito maior dessa doença de Naamã foi que ele reconhecesse quem era o Deus de Israel. Foi que ele reconhecesse quem era o único Deus. Tanto que, quando Naamã, ele retorna já curado à casa de Eliseu, no verso 15 diz assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, e aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, porque da primeira vez, Eliseu ele chamou um mensageiro. Aqui já diz que Naamã ele chegou diante do profeta. Então nós vemos que o profeta, ele recebeu Naamã, porque ele viu que teve uma transformação. Porque ele viu qual a intenção de Naamã de estar ali diante do profeta. E diz: Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Queridos, para nós vivemos aquilo que Deus ele tem para cada um de nós, é necessário nós reconhecermos os propósitos de Deus em todas as coisas. É necessário nós entendermos o agir de Deus. A doença de Naamã, o propósito não era simplesmente para que ele tivesse ali uma restauração da sua saúde física. Mas isso foi muito além. Era para que ele tivesse uma transformação de vida. E o que você tem enfrentado tem um propósito de Deus. Aquilo que de repente você tem passado, de repente você tem mergulhado 1, 2, você tem se desanimado. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele te trouxe aqui para te dizer para você: persista. Não desista. Deus ele está tratando com você. Deus ele está tratando do seu interior. E isso vai ser notado no seu exterior. Não desista, de repente, se parece ser águas sujas. Não desista, de repente, se parece que você está longe de casa e de repente, perto de casa, você conseguiria viver tudo isso. Deus ele tem um propósito em cima dessa situação. Deus ele tem um propósito em cima daquilo que você enfrenta na sua casa. Deus ele tem um propósito em cima da oração que você faz pelo seu esposo, da oração que você faz pela sua esposa. De repente são 10, 20, 30, 40 anos que você tem orado. Mas o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele está dizendo nessa noite: não desista. Porque aquilo que você irá viver é algo novo. Aquilo que você irá viver não se compara com aquela pele antiga que você tinha, cheia de cicatrizes, uma pele manchada pelo sol. Mas o Senhor, ele está fazendo nessa noite algo novo na sua vida. E esse algo novo é algo que vai ser vivido apenas você e Deus. Não desista na sua caminhada. Não desista diante daquilo que aparenta uma situação. Deus ele tem algo muito maior para fazer através das nossas vidas. E nós precisamos entender o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para engrandecer o nome do nosso Deus. Então, diante da situação que você tem vivido, que você entenda que essa situação, ela é uma situação para engrandecer o nome do nosso Deus. Então que nós venhamos nos alegrar. E quando Tiago, ele diz que se alegra nas provações, é justamente por isso. Quando nós somos provados, Deus ele está nos preparando para algo muito maior. Deus ele está trazendo uma maturidade que nós precisamos, muitas vezes, para nos depararmos com uma situação de estarmos diante do Rio Jordão e entendermos que nós precisaremos mergulhar para que o nome do Senhor ele seja glorificado através das nossas vidas. Então que nós possamos a cada dia ir além. Eu te convido neste momento a se colocar em pé.